Salve, salve pessoal! Saudações a todos. Meu nome é Wilson Ferreira. Nessa aula você terá a oportunidade de conhecer os pilares do Azure. Não só do Azure, pessoal, mas qualquer provedor de cloud. Apesar de parecer um conteúdo simples, é algo que todo profissional de TI precisa dominar. É o famoso beabá da cloud. Porém, o que vemos no mercado hoje são profissionais que sequer sabem desses pilares. O que dificulta ainda mais quando precisam estudar coisas mais complexas da cloud. E nesta aula você terá a chance de sair na frente, de dominar esses pilares e estar preparado para avançar cada vez mais na área de cloud. Vamos lá. Quais são os pilares que eu tô falando, né? Eu tô falando, nós vamos falar aqui na verdade de desses três pilares aqui, que é o de cloud, que é focado para cloud, né? E serve para todas as clouds, não só o Azure, tá? Que é o IaaS, PaaS e SaaS. Só que antes da gente entrar aqui nesses pilares, eu vou tentar passar para vocês aqui o que são cada um desses itens aqui, né? Porque não adianta nada a gente saber o que é o IaaS, PaaS sem saber esses itens aqui, tá bom? Então a gente vai primeiro, vamos separar esses itens em dois grupos, tá? Um deles é o Applications, Data, Runtime e Middleware. Esse cara ele está bem mais relacionado com desenvolvimento, com a aplicação propriamente dita e os dados, seja ele qual for, ou da aplicação ou de um banco de dados de usuário, né? E aí o outro grupo fica o SO, que é o sistema operacional, né? A virtualização, servidores, storage e rede, networking, tá? Que aí já está mais relacionado à infraestrutura. Então, separando os dois grupos, a gente vai entrar em cada um deles agora, tá? Vamos começar pelo de desenvolvimento. O que cada uma daquelas caixinhas querem dizer, na verdade, né? A parte de application é de fato a aplicação que a gente está rodando, ou que a gente tem instalado, ou que a gente desenvolveu, mas ela está relacionada à aplicação propriamente dita, tá bom? Então, esse é o item de application. O data são os nossos dados, as nossas informações, seja ela de clientes, como também de código, né? O código também é um dado para a gente, né? Então, dependendo de onde ele vai estar armazenado e tudo mais. Então, aqui é dado como um todo, tá? Aí nós vamos para o próximo item, que é o runtime. Runtime tem a ver com é, também com aplicação, mas sim com qual plataforma de desenvolvimento, com qual linguagem, na verdade, com qual linguagem de desenvolvimento você usou, tá? Ou nós utilizamos, né? Por exemplo, um Python, um Java, um PHP. Então, a gente tem diversas linguagens aqui que a gente pode utilizar, mas essa caixinha está relacionada à linguagem propriamente dita, tá? Aí a última caixinha é o middleware. Middleware nada mais é, o middleware já diz, né? Ele é no meio ali, né? Mas ele nada mais é que um, um sistema, ou um software, uma aplicação, como você queira, que esteja no meio entre a sua aplicação final, aplicação do usuário, e um dado, tá? Então, vou dar um exemplo de uma aplicação aqui, seria uma API, por exemplo, serviços de mensagerias também são outras que usam dessa forma, né? Então, é, esses são os exemplos que a gente tem de middleware, tá? O mais comum é a API, né? Então, vamos agora para o segundo grupo. No segundo grupo, a gente vai falar de infraestrutura. Vamos lá. Primeira caixinha que nós temos em infraestrutura é o SO. O SO é o sistema operacional. Por que ela está separada do servidor aqui, né? Porque o sistema operacional que nós estamos falando aqui é aquele virtual, tá? Então é o sistema operacional do virtualizador, tá? Então a gente pode ter um Linux, um Windows, entre outros, mas está relacionado ao sistema operacional da máquina virtual, tá?
Virtualizador, virtualization. Esse daqui, ele engloba todos os sistemas de virtualização. Por exemplo, Hyper-V, que a Microsoft usa, tem o VMware, tem o VirtualBox, tem KVM, tem N soluções aí, né? O Zen, Shen, não sei como que o pessoal costuma falar, mas são virtualizadores. Aqui a relação é com virtualizadores. Lá na frente essas coisas vão se encaixar, porque aí vocês vão entender o que que a cloud cuida e o que que a gente cuida, né? Mas aqui está relacionado ao virtualizador como um todo, tá bom? A outra caixinha é de servers. Esse servers está relacionado a servidor mesmo, servidor físico, tá? Não virtual. Por isso que está separado aqui o sistema operacional do servidor, né? Então aqui está relacionado a servidor físico. Ah, lógico que o servidor físico tem um sistema operacional. Tem, exatamente. Mas aqui a gente está falando de servidor físico. É, seja Linux, Windows também, diferente do sistema operacional, tá bom? Fica mais claro mais para frente também, que aí vocês vão entender o porquê o que que a cloud cuida, né? Storage, armazenamento. Também está relacionado à parte física essa caixinha, tá? Ou seja, são aqueles high-ends, aqueles racks gigantes cheios de discos, que aí é gerado RAIDs para ter redundância, né? Maior velocidade. Está relacionado também a switches de Fiber Channel, né? Para conectividade entre esses discos, tudo isso daí, tá bom? Mas aqui os dois aí estão mais relacionados a parte física mesmo. E a próxima caixinha também é parte física, que é a de rede. Nós temos redes também virtuais? Temos redes virtuais, mas aqui eu estou falando de rede física. Então, nessa caixa são os cuidados que existem com cabeamento, por exemplo, com switch, com, por exemplo, passar uma fibra de um país para o outro. É esse tipo de coisa que a gente tem aqui, tá? Beleza, então entendemos todas as caixas, né? Todas as caixinhas aqui. Agora nós vamos falar sobre comparação, né? Do ambiente on-premise, primeiro com o IaaS, tá? O IaaS, o que que é? IaaS é a parte que mais usam servidores virtuais, VMs, tá? Então, aqui nós vamos falar o que que a cloud gerencia, que está em azul aqui, ó, e em verde o que que nós gerenciamos, tá bom? Vocês vão ver que ainda a parte de VM está conosco, fica bem claro aqui nesse slide, né? Por quê? Porque toda a parte de rede, ou seja, aquela parte de conexão de switch físico, passagem de cabo, fibra de internet, todas essas coisas, quem cuida é o provedor. A gente não vai se preocupar com a internet do provedor, tá bom? Não nos preocupamos com o cabeamento, se o switch é redundante ou não é, a gente não se preocupa com nada disso, tá bom? Parte de armazenamento, storage, também quem cuida é o provedor. Eu não vou me preocupar se um disco queimou do storage. Tem que ser trocado. Não, não preciso me preocupar com nada disso. Eu não, isso aqui fica a cargo do provedor de internet, né? Provedor, desculpa, provedor de cloud, seja Azure, AWS, Google, seja qual for, tá? Esse é padrão para todos. Servidores. Como eu falei, isso aqui está relacionado a servidor físico. Então, no final do dia, o que nós temos lá são latas, né? São servidores físicos que são disponibilizados pedacinhos dele para nós, né? Para nós aqui em cima na parte verde. Então aqui, esses servidores, a gente não vai se preocupar com memória que está com problema, com atualização desse servidor físico. Ah, preciso fazer um update. Não, não tenho que me preocupar com isso. Ah, o servidor lá, a CPU do servidor deu pau, caiu, e agora o que que eu faço? Não.
queimou o servidor, eu não vou me preocupar. A cloud que tem que se preocupar com isso e ela tem que ser aderente a quando alguma coisa assim aconteça, não caia, não pare o serviço, né? Então aqui são eles que se preocupam com isso, tá? Virtualization, parte de virtualização, mais uma vez, são softwares de virtualização. Estamos falando aqui do Azure, por exemplo. O Azure usa o Hypervisor, Hyper-V, né, na verdade. E o Hyper-V é gerenciado por eles. Eu não tenho acesso e não me preocupo como é que eu vou configurar a alta disponibilidade do Hyper-V, como é que eu vou fazer para que se uma máquina parar, o outro assuma. Não me preocupo com nada disso, tá? Patch de segurança do Hyper-V não sou eu. A atualização do software de Hyper-V, porque saiu uma versão nova, também não somos nós, tá? Então, essa parte em azul é tudo que a cloud cuida. E se a gente for ver aqui, a grosso modo, eles já estão cuidando de bastante coisa para nós, só que mais relacionado à parte física, né? Se a gente for ver bem. Aí para cima são que nós cuidamos. A cloud não disponibilizou um virtualizador lá. Posso criar uma máquina virtual. O SO, o sistema operacional que eu vou subir na cloud, quem cuida sou eu, né? Ah, um software de middleware para uma API que eu estou criando. Aí somos nós, né? Eu crio uma API lá que ela vai fazer uma interação, somos nós que cuidamos, atualizamos, alta disponibilidade, redundância, todas essas coisas são nós que fazemos, né? Runtime também, na minha máquina virtual, eu vou ter que ter lá um Python instalado porque a minha aplicação roda em Python. Então, ok, nós que cuidamos também, tá bom? A parte de dados também, a cloud ela vai disponibilizar para a gente o armazenamento físico, né? Um estoque. Mas a parte de dado, controle desse dado, quem vai fazer somos nós, não é a cloud, né? Ela vai disponibilizar o disco para nós. Ah, quero um disco de 1 TB, beleza. Do que eu vou usar com esse dado aqui, cara, mas quem controla o acesso a isso, somos tudo nós, tá? E a parte de aplicação também. Nós cuidamos da nossa aplicação, desde atualização, evolução de versão, patch de correção de segurança, todas essas coisas aí somos nós, tá bom? Então, aqui eu acho que fica bem claro aí que a parte física é o provedor de cloud que trata, e a parte mais virtual ali de negócio somos nós que cuidamos, tá? Vamos para o próximo aqui. Alguns exemplos aí de provedores de IaaS, né? Infraestrutura como serviço. Nós temos o Google, o GCP, famoso GCP. Temos a AWS também, que foi a primeira com essa estrutura, né? Temos a IBM. A IBM ela já teve alguma SoftLayer, Bluemix e agora chama IBM Cloud mesmo. Opa, voltei. E temos a Oracle Cloud, que é uma que veio forte agora. Tem para IaaS lá, ela tem um preço bem agressivo, mas sinceramente eu fiz poucos testes nela, tá? Mas é um provedor de cloud aí que a gente tem. E temos o nosso Azure, que com esse carinha aí eu estou trabalhando faz um tempinho, evoluiu bastante e tá bem bacana para se trabalhar com IaaS, tá? N soluções, né? Desde desligamento da máquina até migração, eu acho que de todos esses provedores, para o mundo híbrido, o Azure é o que está mais estruturado, tá? Agora vamos lá, vamos no PaaS, plataforma como serviço, né? Eu deixei só para a gente ir evoluindo e ver a diferença de um e do outro. O PaaS, que é o plataforma como serviço, o provedor
Cloud vai cuidar de mais algumas coisas para nós, tá? E aí, como nós já falamos, da parte física, certo? Virtualization, servers, storage, network. Ele sobe um pouquinho cuidando de um sistema operacional, cuidando de um software de middleware e cuidando de um software de runtime, dos runtimes. Nós ficamos mais focados nesse momento na parte de negócio, que é a aplicação da nossa empresa e os dados dela. Isso fica sob o nosso cuidado, tá? Mas aqui ele já nos libera bastante itens para a gente focar muito mais no negócio aqui do que em problemas de segurança no SEO virtual, no SEO físico, função de versão aqui do runtime. Você tem uma lista de runtime lá que você pode executar. Então você escolhe o que você quer, fica mais fácil até de você migrar sua aplicação, ver se ela funciona numa versão mais nova, se não vai ter pau se você evoluir a versão, coisas desse tipo. Aqui fica bem claro. Então aqui do IaaS para o PaaS, a gente tem 3 caixinhas a mais que o nosso provedor de cloud cuida, tá? E aí eu vou aqui para alguns serviços em PaaS que os provedores hoje têm para nós, tá? Na linha de banco de dados ali, né? Nós temos o Google Big Table, temos o Amazon RDS e temos o Azure SQL. Isso aqui são alguns exemplos só, tá, pessoal? Não fique fechado só nisso, né? Todos esses 3 provedores, eles têm muitos outros serviços em paz, tá? Mas aqui são alguns exemplos referente a banco de dados. Banco de dados mesmo, dentro do RDS ali, você tem Postgres, você tem MySQL, dentro do Azure SQL também você tem, dentro do Google também você tem MySQL, Postgre, entre outros aí. Estou falando de bancos relacionais, né? Aí vamos aqui para a próxima linha, a nossa linha de Web Application. Web Application nada mais é que eu quero uma área para subir minha aplicação web ou meu site, por exemplo, tá? E aí cada um deles também tem o seu, né? Tem o Google App Engine, que faz esse papel. Tem o Elastic da AWS. E na Azure ele chama Web App, tá? Aí na próxima aqui que é de parte de balanceamento de dados, né? Todos eles também têm, cada um com a sua peculiaridade, mas todos eles também têm, né? O Google Load Balancer, Elastic Load Balancer na AWS, na AWS chama de Elastic Load Balancer, e o Azure Load Balancer. Tá? Cada um com a sua peculiaridade, mas nós temos. Então aqui, nesses casos aqui, por exemplo, de banco de dados, a gente não cuida do SQL, por exemplo. Eu não sei se o SQL lá tá a versão até sei, né? Porque tá na plataforma lá, mas patch de segurança se precisa ser aplicado, essas coisas desse tipo, não é a gente que cuida. Normalmente os provedores de cloud, quando tem patches de correções, essas coisas, eles mostram no painel deles, né? Ó, existe um patch para ser aplicado, você define uma janela para aplicar isso, e ele vai lá e aplica. Mas não é você que aplica. A única coisa é que ele te dá uma opção para você ter uma janela, um melhor horário para você ali, para você aplicar isso, tá bom? E aí quando você fala em banco de dados, por exemplo, você pode pegar um banco de dados redundante, né? Então ele vai ter mais de uma cópia, e aí o provedor de cloud ele se vira para gerenciar, para não deixar disponível já que você tem mais de uma cópia, tá? É isso que ele faz. Legal. Então já sabemos o IaaS, o PaaS e agora a gente vai para o SaaS. O SaaS é aquele que você usa. Você paga para usar ele e não quer nem saber o que acontece por trás de nada, entendeu? Toda a parte de rede,
SEO, não quero saber que SEO que roda, é, aplicação não é minha, não sou eu que vou ver isso, os dados também vocês que controlam sobre vazamento, se tiver um vazamento eu vou cobrar, é o provedor, tá? O vazamento de dados, nesse caso aqui do data, né? Você vai cobrar o provedor de serviço que vazou esse dado. Então esse aqui é um mundo que todo mundo coloca como um mundo, o melhor mundo, né? Um mundo perfeito ali, porque de fato a gente não gerencia nada, vamos basicamente gerenciar contrato aqui, né? E usar a aplicação no final do dia. E aí, alguns exemplos de aplicações assim, SaaS, eu tenho certeza que todo mundo usa alguma dessas aplicações. O Google tem a dela, que é o G Suite, que é que é para corporações, né? O G Suite para corporações, então é o e-mail do Google, tem o Driver, tem um parecido com o Word ali, né? E tudo mais. O G Suite é para empresas, tá? Mas você tem, por exemplo, o Gmail, o Driver do Google, você tem esses que são para o varejo. Esse daqui é mais corporativo, o G Suite. PayPal é um outro serviço que. Serviço, software como serviço, é um SaaS, né? Que a gente usa e não quer saber o que roda ali atrás, né? Eu não sei se a aplicação é desenvolvida em Python, em PHP. Na verdade, tem algumas informações do que é, de como que é desenvolvido, mas a gente não se preocupa com isso, não precisa se preocupar com isso, entendeu? Se tiver qualquer tipo de falha naquela linguagem, são eles que vão ter que resolver isso, e não nós, né? Nós usamos ali o PayPal para fazer o pagamento e eu quero estar seguro e pronto. Não, não me preocupo. Outro é o Netflix, que é o de streaming, né? A gente vê vídeos lá, vê filmes, séries e tudo mais, e nós não nos preocupamos ali o que roda por trás, né? Quantos milhões de servidores tem a Netflix? Quantos data centers eles têm espalhado pelo mundo? Eu não me preocupo com nada disso, tenho certeza que vocês também não. Aí o da Amazon, a Amazon tem o dela também, o Prime Video, que é o concorrente do Netflix, que também a gente não faz ideia da estrutura que eles têm, nada disso. E no Azure, na linha Microsoft, na verdade, né, a gente pode dar um exemplo aqui do Office 365, que tem bastante empresa que usa. Eu sou um deles, gosto bastante das soluções do Office 365 e tem N serviços, né, de Teams até Word na web ou no aplicativo, Exchange, tem uma caixa postal para e-mail e a gente não se preocupa. Assim, a gente sabe que é um Exchange ali porque trabalho na área há mais de 20 anos aí, comecei minha carreira com Exchange, então o Office 365 é um cara que eu sei muito bem o que roda ali por trás. Já fiz bastante implementação de todos esses produtos aí. Mas nessa situação do Office 365, eu não me preocupo com o servidor, o Exchange ali. Ah, o Mailbox, o servidor de Mailbox caiu, eu preciso subir outro, eu preciso resolver isso aqui, senão vai deixar as pessoas fora. Ah, o servidor de casa, o servidor de Edge não está mandando e-mail agora porque caiu numa lista de spam. Eu não me preocupo com nada disso, a gente não se preocupa com nada disso. Isso fica tudo a critério do provedor. Ele que se vire com isso. Aí, aqui para fixar um pouco mais aí, a gente colocar uma pimentinha aí, a gente vai dar um exemplo aqui de uma pizza como serviço, né? E para fixar na nossa cabeça aquela o IaaS, PaaS e o SaaS, né? Aqui a gente mostra em casa, quando você vai fazer uma pizza em casa, você se preocupa com tudo, né? Desde do queijo, cobertura, molho de tomate, massa, o fogo, o forno, energia, o gás, as bebidas e a mesa de jantar. Então, para eu fazer uma pizza na minha casa, que aqui seria em casa, aqui seria um ambiente on-premises, né?
eu tenho que me preocupar com tudo. Eu tenho que ir atrás de tudo, todos os ingredientes, juntar tudo isso, fazer a massa, juntar na massa, deixar no forno um bom tempo, me preocupar com a bebida e tudo mais. Quando a gente vai para o mundo IaaS, né, que a gente está falando aqui de delegar alguns papéis dessa nossa pizza, a gente vai lá no mercado e compra uma pizza pronta. A pizza está prontinha, só que a gente vai ter que fazer é colocar no fogão, no forno lá, né? Ligar o fogo, colocar no forno. Vamos sim gastar energia, vamos gastar gás, vamos nos preocupar com a bebida e com a mesa de jantar. O resto aqui, ingredientes propriamente dito, fazer a massa, o queijo, marca de queijo, não vou me preocupar com nada disso. Vou trazer a pizza para minha casa, botar no meu forno, tirar do meu forno, colocar na minha mesa de jantar, que eu tenho lá todas as bebidas, copos e tudo mais, tá? Então, esse é um exemplo do IaaS. Já no PaaS, como fica a nossa pizza aqui, né? O PaaS basicamente seria a gente ligar para uma pizzaria ou fazer um pedido no iFood, por exemplo, né, pedindo uma pizza pronta. Eu quero a pizza pronta, eu não quero colocar no meu forno, eu não quero ter que me preocupar com o tempo que a pizza tem que ficar, se vai queimar, se não vai queimar. Eu quero que a pizza chegue, eu ponha na minha mesa de jantar, sirva minhas bebidas e coma, ok? Então, é lógico que aqui eu estou falando de um hipotético aqui, falando que a gente não pediria uma bebida no iFood, por exemplo, entendeu? Então, se você for ver bem, é, a gente delegou muito mais coisa para que nós como usuário, né, não faça tanta coisa quando chega a pizza. Então é mais ou menos isso no PaaS também. E no SaaS, cara, eu não quero sujar um prato, um talher, não quero bagunçar minha mesa, não quero nada. Eu vou pegar meu carro, pumba, para uma boa pizzaria com a minha patroa, vou sentar numa mesa, pedir a pizza que eu e ela gostaria. Essa pizza vai chegar e nós vamos pedir uma bebida, vamos tomar essa bebida, vou pagar por ela, me levantar e ir para minha casa, e na minha casa eu não tenho absolutamente nada para me preocupar. Não vou ter que desfazer minha mesa de jantar, não vou ter que tirar o resto das bebidas, nem nada disso. Eu fui lá, paguei por um serviço, saí e é isso, ok? Eu acho que aqui fica bem mais claro cada um desses itens, dá uma visão diferenciada do IaaS, PaaS e SaaS nesse esqueminha de pizza aqui, né? E aí eu espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse conceito, nesses pilares, porque eles são extremamente importantes para a gente seguir na nossa carreira ali no mundo de cloud, tá? É, fixe isso na cabeça. Veja esse vídeo, se for o caso, mais de uma vez. Procure exemplos sobre tipo de serviços assim, apesar de eu já dei alguns aqui, né? Mas tem N outros exemplos. Agora que você entendeu esses pilares, você já está pronto para dar o próximo passo. Você já está preparado para dominar os recursos que as empresas mais buscam e vão buscar agora em 2021. Estou falando de você dominar a parte da estrutura de soluções IaaS no Azure. Dominar e preparar o ambiente para subir as máquinas virtuais no Azure. Em 2021, as empresas cada vez mais irão precisar de profissionais que conheçam essas estruturas. Consigam subir as máquinas virtuais no Azure. E aqui você pode ter a minha ajuda pessoal. No meu treinamento de Azure para iniciantes, você vai conseguir montar a estrutura básica com rede, firewall, armazenamento e load balancer para subir as máquinas virtuais. O valor normal do treinamento hoje é de R$ 497. Mas para você que está vendo esse vídeo, temos uma excelente oportunidade. Um valor promocional de R$ 197 à vista.
Você pode dividir em 12 parcelas. Por este valor, você terá o acesso vitalício ao treinamento e também a garantia de 7 dias. Ou seja, caso não goste do treinamento, nós devolvemos 100% do valor pago.